que estão aqui, aos que estão em casa também, a bênção do Senhor Jesus sobre vocês. Qualquer período da história não vai ser muito bom, porque o mundo jaz no maligno. Há períodos que, contudo, nós estamos mais otimistas, há períodos que estamos mais pessimistas. Se pensarmos no período de Abraão, Isaac e Jacó, estava ruim lá por vários motivos, mas estava otimista. Te darei um filho, uma descendência numerosa, te engrandecerei o nome, darei uma terra para a sua descendência, em ti serão benditos todos os povos da terra. Isso é bem otimista. Mas há um período da história bem pessimista, onde também Deus anuncia restauração, mas em princípio ele é bem pessimista. 740 antes de Cristo até 586, e nós vamos estender até 530. Nesse período inicial, ali em torno de 740 por aí, lá Deus estava usando Isaías, Amós, Oséias, Miqueias, para dizer, entre outras coisas, o Império Assírio, o primeiro grande império da história antiga aí, muito maldoso, muito cruel, o Império Assírio virá e destruirá o reino do norte, porque Israel estava dividido em dois reinos após Salomão. Reino do norte com 10 tribos, reino do sul com Judá e Benjamim. O Império Assírio virá e destruirá o reino do norte. Vai matar muitas pessoas, vai destruir e vai escravizar. Você há de convir aí que o negócio está um pouco pessimista. Porque em vez de Israel entrar na terra, está sendo anunciado que 10 tribos vão sair da terra. Então o período é bem pessimista. No ano 722, o Império Assírio atacou o norte de Israel, destruiu, matou, escravizou, povoou o norte de Israel com assírios, que casaram-se, misturaram-se com judeus pobres, e aí que ficaram na terra, foram permitido que eles ficassem, e a partir dessa união de assírios com judeus pobres, vai surgir então os samaritanos, e por isso que eles se odiavam tanto, judeus e samaritanos. Bom, 21 anos se passaram. Nesses dias aí, também tem o rei Acaz no sul, muito longe de Deus, tentando se virar, fazendo aliança com a Síria, mas a Síria não cumpria nada, mais ou menos que nem um líder mundial que diz, não vou fazer guerra, aí fez a guerra, mais ou menos assim, fazia os acordos, mas não cumpria os acordos. E o rei Acaz levou até imagens da Síria para o templo de Jerusalém, o templo ficou totalmente desativado, empoeirado, mas finalmente ele morreu. Aí assumiu o filho dele, Ezequias. Eu tenho uma impressão, não está escrito na Bíblia, Ezequias morava na mesma cidade que Isaías, eu tenho essa impressão que ele era conhecido de Isaías, porque logo quando ele já assume crente. Assume fazendo uma reforma, uma limpeza no templo, restaurando todas as festas, andando nos caminhos do Senhor. E no ano 701 o Império Assírio cercou o reino do sul, todas as cidades já estavam dominadas, cercaram Jerusalém, Jerusalém tinha muralhas altas. Ezequias, muito inteligente, está lá até hoje em Jerusalém, fez um aqueduto, passando pelas pedras subterrâneas, de tal maneira que Jerusalém tinha água, mesmo que cercado, possivelmente tinha até estoque de comida, dava para aguentar 1 mês ou 2 talvez, mas Ezequias orou no templo, mostrando a carta de Senaqueribe, orou também com Isaías, Deus deu um grande livramento e o reino do sul não caiu. E o rei Ezequias ainda viveu mais 15 anos, enriqueceu muito, deu uma bobeira no fim da vida, ficou muito orgulhoso, isso é outra história. Aí assumiu o filho dele, Manassés, por 55 anos, o pior da história. A Bíblia diz que ele foi o pior de todos. Serviu deuses que não eram Deus, com conexão com o mundo das trevas, e também sacrificou para essas tais divindades, que divindades não são, sacrificou muitos filhos para essas divindades, foi o pior de tudo.
Mas a Bíblia diz que no finzinho de sua vida ele se converteu, ele é nosso irmão. Nós vamos encontrar Manassés lá no paraíso, depois na Nova Jerusalém. Mas o homem foi ruim em quase todos os 55 anos. Aí teve 2 anos de Amon, filho de Manassés. Aí surgiu Josias, perdido também naquele mundo perdido. Mas encontraram a lei. Leram a lei para Josias. Josias mandou consultar a profetisa Ulda, parecido com Ezequias, limpou o templo de novo, reformou o templo de novo, pôs tudo para funcionar, voltou para Deus, parecia que estava indo tudo bem. Ele até morreu prematuramente porque se envolveu numa guerra que Deus não mandou se envolver. Ele morreu prematuramente, mas enquanto ele estava vivo, ele estava voltando-se para Deus e trazendo o povo para Deus, se esforçando. Mas a impressão que nós temos é que, apesar do esforço de Josias, a cultura dos dias de Manassés estava enraizada ali. Era só dar uma cordinha que todo mundo se perdia logo. Ninguém estava, no geral, parece que não estavam servindo a Deus de todo o coração. Faltava 17 anos para Josias deixar de ser rei e morrer. Ele foi rei 31 anos, apareceu Jeremias. Quase que dava nervoso na gente. Porque Josias estava ali naquele esforço todo, e Jeremias, que não queria ser profeta, e Deus falou que era para ele ser profeta, e não tinha jeito, para começar a falar o quê? Do norte vem aí um inimigo. Meu povo não anda comigo, está bem longe de mim. Esse Israel aqui não está servindo para aquilo que foi o propósito. Esse Israel aqui também vai sumir. Sumiu do norte, vai sumir do sul. Vai cair Jerusalém, mas estava nos últimos 17 anos de Josias. Dava vontade de falar para Jeremias: Jeremias, para de torcer contra, para de ser desanimado. Mas não quero ofender ninguém, é piada. Para de ser corintiano, mas era piada. Não é nada assim sério, eu não ligo muito para futebol, nem sei quem está ganhando, quem está perdendo. Para de ser pessimista. Mas aí Josias morre, assume o filho dele, Joaquim, por 11 anos, vai nos caminhos de Manassés. No 3º ano de Jeoaquim, o império babilônico, que já havia derrotado o império assírio, cercou Jerusalém, rapou todo o ouro e a prata que estava no templo, subjugou o reino de Judá, mas não matou tudo, não destruiu tudo ainda. Foi embora, e Joaquim reinou por mais 8 anos, desobedeceu a Babilônia, não pagou os impostos direito, foi dando nervo na Babilônia. Ele morreu, depois de 11 anos ele morreu, assumiu o neto de Josias, Joaquim, por 3 meses. Aquele jovenzinho que pensa que nasceu sabendo tudo, sabe mais que os avós, que os pais, mais que o professor da escola, resolveu se rebelar assim de uma vez contra a Babilônia. Não durou 3 meses, a Babilônia veio com seus exércitos, rapou de novo todos os utensílios que haviam sido feitos novamente, rapou tudo que tinha no templo, subjugou Judá também, mas não destruiu. E aí a Babilônia botou Zedequias, outro filho de Josias, por 10 anos, que também se rebelou. E os profetas, é agonizante você ler Jeremias, porque ele perseguiu muito o profeta Jeremias. Ele foi um homem muito mau, muito ruim. Ele era incentivado por falsos profetas que diziam: não é verdade, não é verdade, não é verdade. E Jeremias dizia: é verdade. Jeremias lia as profecias, Zedequias rasgava. Ele tinha um escrevente lá, chamado Baruque. Sentava lá, vamos escrever de novo a profecia. Escreve aí de novo. Essa é a profecia. Jeremias até profetizou que Zedequias ia ter os seus olhos furados. 10 anos se passaram, paciência da Babilônia acabou de vez. Agora a Babilônia veio com toda a ira contra o reino de Judá, matou muitas pessoas, destruiu tudo, derrubou o templo, cegou Zedequias, levou Zedequias cego, e a palavra do Senhor por Jeremias se cumpriu. E nós temos que dizer que esse é outro período bem pessimista da história, pois Israel, chamado para ser um reino de sacerdotes,
uma nação santa, estava agora longe de Deus também o sul, não estava na terra para ser uma bênção, estava saindo da terra. Parece que é bem desanimador, mas tem uma coisa que nós não podemos esquecer: Deus é Deus, Ele vai cumprir a palavra dEle sempre. Ele vai cumprir a palavra dele sempre. Se ele disse: em ti, Abraão, Isaque e Jacó, abençoarei todas as nações, ele ia cumprir. Aquele Israel estava, em termos gerais, sendo desqualificado, apesar que tinha minoria fiel, mas em termos gerais estava bem desqualificado, estava exilado, longe de Deus, mas Deus vai sempre cumprir a sua palavra. Nós estamos nos dias que Ele continua cumprindo a sua palavra, e Jesus vai voltar em grande poder e glória. Quando teve o primeiro exílio, no 3º ano de Joaquim, lá foi Daniel jovenzinho, e Deus começou a usar Daniel na Babilônia. Quando teve o segundo exílio, no final de Joaquim, no final dos 3 meses de Joaquim, parece que aí vai Ezequiel. Eles já estão lá no exílio da Babilônia. E esses também estão denunciando os pecados de Israel, mas, ou seja, Isaías, Oséias, Amós, Miqueias, todos eles também falaram: Israel vai ser restaurado. Também falaram: o Messias virá. São tantas palavras que, se eu as citar, aí você virá apóstolo Paulo. Vou pregar até madrugada, até você cair da cadeira, mas eu não vou fazer isso. Mas eles anunciaram a restauração de Israel e inúmeras profecias sobre Jesus. Mesmo Jeremias, posterior a esses 4 profetas, falou da nova aliança, falou da restauração de Israel, da queda da Babilônia. E mesmo Daniel e Ezequiel, no exílio na Babilônia, estão falando da primeira vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus, do reino do anticristo, da nova aliança. Ezequiel falou várias vezes do derramar do Espírito Santo. Então Deus estava dizendo: não é porque o momento é bem pessimista, 740 até passa por 622, cai as 10 tribos, passa por 586, cai Jerusalém, vai até 530, quando eles ainda estão no exílio. Nós podemos dizer esse período bem pessimista, mas não é porque esse período é hiper pessimista que o Senhor deixou de falar: Israel vai ser restaurado. Eu ainda vou enviar o Messias, o Salvador do mundo. O Senhor deu muitas palavras sobre o Messias. Nessa noite nós vamos destacar somente o fato que ele é pastor. Num determinado momento ali, pelo profeta Ezequiel, o Senhor disse: buscarei as minhas ovelhas, procurarei as minhas ovelhas, apacentarei as minhas ovelhas. Presta bem atenção, em termos gerais, na história, as ovelhas de Israel eram ovelhas perdidas, pois não tiveram reis que em termos gerais eram bons, não tiveram sacerdotes que em termos gerais eram bons, nem tiveram profetas que em termos gerais eram bons. Os bons eu citei os nomes, e mais esses outros que estão na Bíblia, e mais alguns que não têm livros, mas que estão na Bíblia também. Quer dizer, no geral, Israel era composto de ovelhas perdidas. Neste momento o Senhor fala: procurarei minhas ovelhas. Vou buscar minhas ovelhas, vou salvar minhas ovelhas, vou apacentar minhas ovelhas. É eu que vou fazer isso. Eu vou colocar sobre as minhas ovelhas, muita atenção, um só pastor, pois no papel de Jesus ele é singular, só ele é quem ele é, só ele pode fazer o que ele faz. Nesse sentido, ele é o único pastor. Ele foi chamado nas profecias várias vezes de Davi, mas todos eles sabiam que Davi estava morto. Nos dias de Ezequiel, ele estava morto há 450 anos. Era um jeito profético de Jesus falar: o Messias, filho de Davi, está vindo aí. Ele vai procurar minhas ovelhas, ele vai apacentar minhas ovelhas.
Ele será o único pastor nesse papel singular dele sobre as ovelhas. Ele será um príncipe sobre as ovelhas. Ele é o príncipe da paz das ovelhas. Eu farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas por causa do pastor que eu vou enviar. E esse pastor é Jesus. Ele é totalmente singular, porque ele existia antes de nascer. Ele é um com o Pai e com o Espírito Santo na Trindade. Ele é totalmente singular porque ele é eterno. Ele é totalmente singular porque ele é o autor da vida. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Assim começa o Evangelho de João. Ele é totalmente singular porque o Trino Deus criou os céus e a terra. Ele criou todas as coisas e sem ele nada se fez. Ele é totalmente singular porque ele é Deus que humilhou-se no tempo e no espaço, tornando-se homem imaculado, sem mancha, o Cordeiro imaculado de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é totalmente singular porque ele é o único que podia, sem pecado, morrer pela humanidade pecadora. Ele é o único que podia vencer o pecado, o diabo e a morte e podia fazê-lo de maneira vicária em nosso lugar. Ele é o único que podia nos salvar. Porque todos os outros homens e mulheres na história, os que ainda vão nascer, são pecadores. O único homem sem pecado, imaculado, é Jesus, que sendo Deus não usurpou ser igual ao Deus, tomou a forma humana e morreu naquela cruz por nós sem pecado. Ele é o único sem pecado que podia morrer por nós. Ele é o único eterno que podia morrer por aqueles que não tinham vida eterna. Ele é o único que era Senhor sobre as trevas, que podia morrer em nosso lugar para nos libertar do poder das trevas. Ele é o único que pode nos dar vida eterna. Ele é o único que batiza com o Espírito Santo. Nós somos curados por causa dele. Nós somos salvos por causa dele. Mudados e transformados por causa dele. Benditos por causa dele. A graça de Deus é graça de Deus em Cristo Jesus. Falo sem maldade e sem ira. Fico meio com dó de certos novos ministérios que não zelam muito pelas Escrituras e não zelam muito pelo bom ensino, que alguém, querendo parecer que é muito bom, ele diz que vai transferir unção de cá para lá. Vou pegar meu capa aqui de, talvez apóstolo, vou pôr aqui em cima de você, vou transferir unção. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Quem conhece o nosso coração é Jesus. O único pastor que conhece todas as ovelhas que ele salva é Jesus. O único pastor que conhece todos por nome é Jesus. Não tem uma ovelha de Jesus que salva não chegará no paraíso. Não tem uma ovelha de Jesus que ele não conhece. Ele disse: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Não tem uma ovelha de Jesus que ele não conhece. Não tem uma ovelha de Jesus que, lavada no sangue dele, não vai chegar no paraíso. Não tem uma ovelha de Jesus que, se a 7ª trombeta tocar, não será arrebatada. Ele conhece todas as suas ovelhas. Ele é um pastor totalmente singular. Nesse período pessimista, mesmo assim o Senhor anunciava a restauração de Israel e a vinda de Jesus. Através de Ezequiel, o Senhor anunciou Jesus como pastor. Ezequiel 34:11, deve aparecer aqui na tela. Ezequiel 34:11. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, ovelhas perdidas da casa de Israel. 23. Porei sobre elas um só pastor. No papel de Jesus, ele é um pastor totalmente singular.
Ele é o único pastor que pode perdoar, que pode salvar, que podia morrer por elas, dar vida eterna, curá-las, batizá-las com o Espírito Santo, conhecer todas por nome, arrebatar todas na hora que for a hora de arrebatar, levar todas para o paraíso, dar para elas um corpo celestial. Quando tocar a 7ª trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão e receberão um corpo celestial que Jesus vai dar. Só tem um pastor nesse papel de Jesus. Porém, sobre elas um só pastor. Ele as apacentará, o meu servo Davi, que estava morto há 450 anos, aqui referindo-se ao Messias como filho de Davi. Ele as apacentará e será o seu pastor. Verso 24, Ezequiel 34, 24 agora. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi, nesse caso o Messias, será príncipe, no meio deles o príncipe da paz. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas. Nesse momento, então, entre as muitas palavras que o Senhor diz, o Senhor anunciou a vinda de Jesus como pastor totalmente singular. Evidentemente que ele tem um monte de títulos. Eu gosto de todos os títulos de Jesus. Eu gosto até de mencionar todos os títulos de Jesus, mas hoje nós não vamos mencioná-los. Então, um dia, em João, ali no Evangelho de João, estando na Judéia, ele resolveu falar que ele é o pastor. Eu sou o pastor prometido das profecias. Este pastor se apresentou primeiro dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Ele é a porta das ovelhas, pois ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Se ele não tivesse dado a vida pelas ovelhas, ele não seria a porta das ovelhas, ele não seria o caminho das ovelhas. Mas porque ele morreu pelas ovelhas, as ovelhas foram julgadas nele e através dele. A morte das ovelhas foi a morte que ele tomou para si, porque ele não era obrigado a morrer. Ele podia subir aos céus como Elias, mas ele morreu de maneira totalmente voluntária. Ele disse: o Pai me ama porque eu dou a minha vida para reavê-la. Ele é o único que podia dizer: eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Ele é o único que podia mandar um recado para Herodes. Falaram assim: ora, Herodes Antipas quer te matar. Mas como assim matar o eterno? Você pode matá-lo fisicamente, porque ele havia se tornado um homem para morrer por nós, mas acabar com ele, destruir com ele, possível. Jesus respondeu assim: diz para aquela raposa que no primeiro e no segundo dia eu estou curando enfermos, expulsando demônios. E no terceiro dia eu completo a obra. Jesus disse: sim, ele vai estar envolvido no julgamento contra mim, eu até vou morrer. No terceiro dia eu ressuscito. Nem Herodes Antipas, nem a morte, nem o inferno, nem o diabo, ninguém tem poder contra Jesus. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas, porque ele pode perdoar e purificar e salvar e mudar e transformar e dar vida abundante a todas as ovelhas. Ele disse: o diabo, ou o inimigo, ou sem querer ofender, não é? As religiões do mundo, elas não vão salvar. O inimigo veio matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundante. Por que ele é o único caminho para Deus? Presta bem atenção aqui. Nós treinamos e enviamos missionários. Os missionários são pessoas humanas. Eles podem ter lutas, eles podem ter vontade de desistir, eles podem ter saudade de casa, eles podem ficar sem dinheiro, eles também podem ficar enfermos. E às vezes eu pergunto para eles: o que vai fazer vocês perseverarem como obreiros, como pastores, como missionários? O que vai fazer vocês perseverarem, apesar de perseguições, calúnias, lutas, confusões, joio? O que vai fazer vocês perseverarem? É o fato que só Jesus salva. Ele é o único que salva, porque ele é o único que podia tornar-se homem santo e morrer por nós na cruz.
Ele é o único que era eterno, que podia morrer por aqueles que não eram eternos, para que através dele nós saíssemos das trevas para a luz, da morte para a vida, do poder de Satanás para Deus. Ele é o único. Ninguém conseguiria nos redimir tomando o nosso lugar na cruz, valendo diante da justiça de Deus e saciando o amor de Deus. Só Jesus salva. Quando nós falamos e não queremos ofender, que não há outro mediador entre Deus e os homens, que a gente às vezes pensa que se eu fizer tal promessa e tal penitência, tal oração ou reza para esse santo, para aquele santo, ou para aquela divindade, aquela entidade, não resolve. Quem resolve o problema do pecado é Jesus. Quem dá a vida eterna é Jesus. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Quem renova a igreja é Jesus. Quem salva é Jesus. Quem vai arrebatar a igreja é Jesus. Quem purifica a igreja no sangue dele é Jesus. Quem dá poder e unção e autoridade para expulsar demônios é Jesus. E o mundo das trevas sabe quem foi comprado pelo sangue de Cristo, quem não foi. E o mundo das trevas sabe quem anda com Deus, quem não anda, e o Espírito Santo sabe também, e Jesus sabe também. Então, quando não estiver bem, irmão, pede perdão dos pecados, ajuda do Espírito Santo. Deus quer perdoar, quer libertar, salvar, usar, e Ele está conosco para nos ajudar. Ele é o bom pastor. João 10, 7. E aí, José, eu vou lendo um verso atrás do outro. João 10, 7. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. Só Ele pode salvar. João 10, 8. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas do Senhor não lhe deram ouvido. Verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Quem receber Jesus encontrará pastagem, porque sai da morte para a vida, do poder de Satanás para Deus, da temporalidade para a eternidade. Encontrará pastagem, porque tem uma fome no nosso coração, que só a presença de Deus e a glória de Deus vai nos saciar. A gente vive na terra cheia dos problemas, e volta e meia com crise existencial. Graças a Deus pelos terapeutas que Deus usa, os conselheiros que Deus usa, as curas do Senhor que Deus usa. Mas eu quero dizer uma coisa para você: plenitude mesmo vai ser na glória de Deus. Plenitude de existência vai ser na glória de Deus. Nós nascemos para isso, para encontrar Deus e passar a eternidade com Deus. E a alegria da presença dele na sua glória, para quem já foi batizado com o Espírito Santo, é indescritível. E para quem já foi visitado inúmeras vezes pelo Espírito Santo, é indescritível. Se você nunca foi tocado pelo poder de Deus, do Espírito Santo, comece a orar para Deus te tocar, porque é indescritível. João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir todos os caminhos que não são caminhos. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Verso 11. Eu sou o bom pastor. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele é o pastor que fez uma aliança de paz pelo sangue dele, como pré-anunciado por Isaías e Jeremias e mesmo Ezequiel, a nova aliança no sangue de Cristo. Muito bem delineada por Jeremias, mas ela aparece de maneira menos clara em outros textos também. Verso 17, João 10, 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. E só Ele podia dizer isso. Só quem é um com o Pai e com o Espírito Santo pode dizer isso. Eu posso falar, mas não vai cumprir. Eu posso falar assim: Deus me ama, eu vou dar minha vida e vou recebê-la de volta. Aí você me enterra no cemitério, lá eu fico. Ele ressuscitou no terceiro dia. A morte não tinha poder contra ele.
Verso 18: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Mas presta bem atenção aqui. Nós estávamos nos séculos que estava bem pessimista. Israel ia sair da terra, Israel saiu da terra. Mas o Senhor anunciou: vai voltar, eu ainda vou enviar o Messias, eu vou procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel, que foi o que Jesus fez. Ficou em Israel, salvando judeus, trabalhando no meio dos judeus, mas para cumprir Isaías 9, trabalhando na Galileia dos gentios, e aí até Jesus um monte de não-judeus, pessoas da Síria, de Tiro, de Sidom, da Judéia, da região abaixo da Judéia, da Idumeia, da Decápolis, dos Gadarenos, centurião romano, samaritanos, e ele curava e abençoava e libertava judeus e não judeus, porque o bom pastor, ele é a luz do mundo, o salvador do mundo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo todo. Quando ele veio pastorear as ovelhas perdidas da casa de Israel, não deu, porque o mundo foi atrás dele, até quem não era judeu foi atrás dele, até a mulher sírio-fenícia foi atrás dele, ele foi curando, libertando, e ele deixou claro: façam discípulos de todas as nações. Sabe qual é a alegria hoje? Gente, eu tenho certeza que eu vou falar. Seria bom viver nos dias de Abraão, seria bom viver nos dias de Moisés e nos dias de Elias. Mas eu acho que eu ia procurar, se pudesse escolher, eu ia falar: então, já que é para escolher, Velho Testamento, fico nos dias de Isaías, porque ele é o que mais falou de Jesus. Teria sido bom ter vivido nos dias de Jesus. Não sei se eu queria ser da equipe missionária de Paulo, era tanta pedrada, era tanta açoite, era tanta prisão. Seria legal, mas eu não sei se eu queria. Eu acho que eu queria ficar mais na Galileia, ali com Jesus. Mas, para falar a verdade, eu escolheria viver nesses dias. Sabe por quê? Porque a gente pode olhar para os séculos. 4.000 anos depois de Abraão, em ti serão benditos todos os povos da terra. Tem 1 bilhão de crentes no mundo, de todas as línguas e povos, adorando, louvando Jesus, enchendo estádios, enchendo igrejas de milhares de pessoas, pregando, orando, evangelizando, pregando no rádio, falando com paixão da pessoa e obra de Jesus, porque Ele é o bom pastor que salva ovelhas de todos os povos, de todas as nações. É maravilhoso estar vivo 4.000 anos depois de Abraão, 27 anos depois de Isaías, 25 anos depois de Ezequiel, Daniel, 2.000 anos depois da ascensão de Cristo, porque agora, se nós olhássemos as estatísticas do mundo e os sinais da vinda de Jesus, nós podemos dizer que se a época for pessimista ou otimista, Deus sempre cumpre a sua palavra e Jesus está voltando. Do ponto de vista do calendário de Deus, não é do ponto de vista do mundo, do ponto de vista do calendário de Deus, os 2 eventos mais importantes da história: a primeira vinda de Jesus, quando inicia a expansão do reino de Deus, até a segunda vinda, porque a partir daí é plenitude do reino de Deus, não é mais fim dos tempos. Nós estamos no fim dos tempos há 2.000 anos, mas quando a 7ª trombeta tocar, será a plenitude do reino de Deus. E quando a gente considera os séculos que passaram e os sinais da vinda de Jesus, não estou marcando o dia e a hora de Jesus voltar, mas eu prefiro poder averiguar os fatos e falar: Deus está cumprindo a sua história, Jesus está para voltar. Porque eu sou desesperado, irmão, eu sou aprovado, eu sou apressado, eu sou apavorado. Se Deus falasse para mim: ti serão benditos todas as famílias da terra, vai demorar 4.000 anos. Eu falei: Senhor, então me mata já, porque vamos botar pressa nesse negócio aí. Depois fala nos dias de Isaías, vai nascer da Virgem, mas vai demorar 7 séculos. Senhor, pelo amor de Deus, misericórdia, mata logo eu, vamos põe aí velocidade nesse negócio. Então, é um desespero.
Deus está falando e está passando séculos, mas os séculos se passaram. Jesus já veio, o bom pastor já veio, já morreu, já ressuscitou, o evangelho já chegou, está chegando, está sendo pregado, agora com a tecnologia cada vez mais, até nas áreas mais fechadas do mundo. Se alguém recebe Jesus, precisa migrar para uma outra região, porque aqui ele vai ser morto, ele manda um áudio, pela internet, olha, saí daí porque vocês iam me matar, mas agora eu sou crente por causa disso. A tecnologia está possibilitando a mensagem chegar nas áreas mais fechadas do mundo. Jesus está voltando. Nosso pastor, ele disse assim, você ama o seu pastor? Está falando o pastor Jesus. Não sou eu não, porque se você não me amar perfeitamente, é perfeito que você não me ame perfeitamente, porque eu sou bem imperfeito. Mas sobre Jesus, você ama Jesus? O seu pastor disse, faça isso em memória de mim. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos fazer assim, o louvor vem à frente, fazendo favor. Se vocês conseguirem lembrar, não toque nenhum instrumento até eu terminar de orar, porque é para o louvor orar junto. Ficou claro aí, irmãos? O louvor vem para frente, não toca nenhum instrumento. Os diáconos vêm para frente também, fazendo favor. Vocês vão ministrar os elementos quando nós estivermos cantando. Mas agora é importante que todos nós oremos. Irmão, tem um mistério, presta bem atenção nisso. Quando tiver 2 ou 3 reunidos, o meu nome, ali estarei. Tem um mistério quando a igreja clama junto. É diferente, irmão. Pessoas são curadas, mudadas, transformadas. É diferente. Agora nós vamos fazer um clamor, mas todo mundo vai clamar. O louvor vai clamar, os diáconos vão clamar. O pastor Ignaldo, por favor, vem à frente também, porque terminando de orar, aí o louvor vai ministrar o louvor. Enquanto eles estão ministrando louvor, os diáconos vão entregando os elementos. Pode vir à frente sem medo, não, agora vão orar, irmão. Agora, vocês já sabem, né, irmão? A gente tem que ser humilde. Quando a gente é fraco num ponto, a gente precisa reconhecer que a gente é fraco num ponto para a gente melhorar. Para orar mesmo, irmão, tem que orar que nem assembleano. Ficou claro esse ponto aí? Ó, não vai orar que nem aquele povo daquelas outras igrejas, que o negócio é fraco. Você tem que orar que nem a Assembleia de Deus. Assembleia de Deus é todo mundo, aleluia, glória a Deus. É ou não é? Então vamos ficar em pé. É todo mundo, irmão. Todo mundo. Você faz clamor. Quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Eu vou orar e você vai falando, aleluia, glória a Deus. Seu filho está longe do Senhor, misericórdia, salva minha família. Tal casamento da família está abalado, misericórdia, Senhor. Ou você está sentindo tristeza, dá-me a alegria do Espírito Santo. Amém. Está enfermo, Senhor, toca, cura. Amém. Tem poder quando a igreja clama. O poder está em Deus que se manifesta. Mas quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. E aí, irmão, se a gente é fraco num ponto, a gente copia quem está forte. A Assembleia não ora melhor do que todo mundo, irmão. Que não faz um clamor, abala até o céu. Amém? Então eu vou orar, mas se vocês estivessem fingindo que nem assembleano, eu vou parar a oração e falar, irmão, é para orar que nem assembleano. Amém? Aleluia. Pai amado, nós nos colocamos na presença do Senhor, nós te agradecemos. Quer o período da história seja pessimista ou otimista, o Senhor é Deus, o Senhor cumpre a tua palavra. Quer Israel fosse expulso da terra, o Senhor dizia, vai voltar, eu vou enviar o Messias, eu vou dar para minhas ovelhas um pastor, ele vai apacentar, vai ter uma aliança de paz, ele vai ser o príncipe da paz, ele é o único pastor que nos salva, que nos dá vida eterna, que nos batiza com o Espírito Santo, ou que nos chama, que nos santifica. Aleluia, ele é o único pastor que sabe o nosso nome, é o único pastor que vai nos arrebatar, o único pastor que vai nos ressuscitar, o único pastor que vai nos levar até o paraíso.
Derrama do Espírito Santo sobre o teu povo. Se houver alguém aqui muito triste, Senhor, dá alegria do Espírito Santo. Se tiver alguém muito triste, Senhor, dá alegria. Se alguém perdeu a fé, está envolto no desânimo, oh Senhor, derrama a medida de fé agora. Se alguém estiver com medo de obra de Satanás, oh, ministra o coração. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano algum. Nós repreendemos toda obra de Satanás no poder do nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus. Recebemos para as ovelhas de Jesus a presença de Deus, recebemos o Espírito Santo, recebemos a misericórdia de Deus, recebemos a presença de Deus, recebemos a proteção de Deus. Palavras de inveja, palavras de ciúme, perseguições no trabalho, nós repreendemos e mandamos embora em nome de Jesus. Dificuldade para estudar e passar, repreendemos no nome de Jesus. Recebemos cura, recebemos milagre, recebemos novidade de vida, recebemos a paz do Príncipe da Paz. Senhor, nós te agradecemos pelos terapeutas, obrigado, eles fazem um ótimo trabalho, mas nós cremos também nos milagres do Senhor. Nós oramos pela paz de Jesus nos lares, oramos pela paz de Jesus nos lares. O Senhor disse, quando entrar numa casa, digam, paz seja nesta casa, e a paz do Senhor ia repousar sobre o Filho da Paz. Nós dizemos para os lares dessa igreja, paz seja nessas casas, paz seja nesses casamentos, paz seja nessas mentes e corações, paz seja no trabalho, na família, na hora do almoço, na hora da janta. Paz seja amanhã no dia dos pais. Salva pessoas amanhã, Senhor, toca, visita com o Espírito Santo. Faça o povo que não tem Jesus perceber a diferença, revelando Jesus no coração, visitando, tocando e abençoando. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém.